E com muita honra cumprimento aqui no estúdio da Bandeirantes o professor Bruno Sobral, professor de Economia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professor Bruno, bom dia. Bom dia, Paulo, e bom dia também a todos que nos ouvem. Muito obrigado, Bruno, pela sua participação aqui no nosso programa. Você tem nos ajudado a entender ao longo de 2017 essa crise aqui do Rio de Janeiro no nosso programa Faixa Livre. Nesse sentido, eu abro aqui o programa, em primeiro lugar, lhe agradecendo. Você fez parte aqui da nossa história e principalmente dessa tentativa de a gente entender o que provoca essa situação absolutamente inédita no Rio de Janeiro. Mas sempre é bom a gente voltar às raízes desse problema. E você foi uma das pessoas aqui no Rio de Janeiro que mais se dedicou a entender essa crise. O que você tem a nos dizer nesse final de ano 2017? Como que nós chegamos a esse ponto, no teu ponto de vista? Ok. Bem, o problema do Rio de Janeiro, ele na verdade ele não é só conjuntural, né? Ele tem um problema ali que é do próprio padrão de desenvolvimento do Rio de Janeiro, só que passou-se o tempo e, enfim, teve alguns cenários ali que permitiam algumas melhoras ali temporárias e acabou-se que com isso a gente tinha uma certa, que eu chamo de falsa euforia, né? Uma noção que às vezes, inclusive, a grande mídia coloca de que houve alguma bonança, de que o Rio tinha um bilhete premiado que não foi aproveitado, e na verdade a minha visão, né, e não é de agora que está na crise, né, a minha visão que já vem de todos os estudos que eu fiz ao longo da vida, a gente já ia apontando ali que tinha, em particular, um problema seríssimo de debilidade produtiva. E isso, evidentemente, tem um impacto na arrecadação tributária. Então, ou seja, eu tenho um dado que eu uso bastante nas minhas apresentações, que mostra que, comparado com outros estados, você pega ali a taxa de crescimento anual da receita corrente líquida, uma média disso, você pega desde 2002, ali do início do governo da Rosinha, e vai até 2016, entre todos os estados do Brasil, o Rio é o que tem essa menor taxa. Então, a arrecadação tributária do Rio de Janeiro, estruturalmente, ela é baixa. Então, isso tem um impacto ali do ponto de vista da possibilidade de receitas. E eu vejo isso por duas razões em particular, né? Uma razão que vai estar associada ao que eu estou chamando então de estrutura produtiva oca, né? Esse desafio de você ter algum projeto de desenvolvimento que gere desdobramentos para que essa arrecadação de receita ela vá ali acompanhando as necessidades das despesas do Estado. E, o outro lado, uma série de disputas tributárias federativas que o Estado do Rio de Janeiro se articulou muito mal, né? Então, a gente vai perdendo, né, recursos. Então, de modo também, outro dado que eu uso bastante, se você compara Rio e São Paulo, você vai ver que o Rio de Janeiro ele tem 3 vezes menos, né, 3 vezes menor o PIB de São Paulo. Mas se você comparar a receita tributária, é 5 vezes menor. Então há uma certa descompatibilidade ali do ponto de vista da evolução das receitas. Bruno, me perdoe te interromper. Okay. Você parece que associa esse fenômeno aí, essa dificuldade em melhor arrecadar, em última instância isso, a uma debilidade produtiva. Isso. Entretanto, o Rio de Janeiro é uma das unidades da federação aparentemente mais desenvolvidas. Nós temos aqui uma rede de universidades, por exemplo, importantíssima. Nós temos um polo de cinema, nós temos polo de informática. Por que essa situação que você caracteriza como de fragilidade na estrutura produtiva do nosso Estado? Se formos olhar a federação, os outros estados estariam em muito pior situação. Por que esse destaque? Pelo que você falou, né? O aparentemente, né? Se você olha na aparência, você vai poder ali botar na conta dos dedos ali, pontuar algumas unidades, alguns setores, atividades, que você vê destaque nacional inequívoco. Só que se você for fazer uma análise da estrutura produtiva, né, você vai ver que os complexos produtivos, as cadeias, a capacidade de agregação de valor, tem uma série de desafios ali não realizados. Então, você tem outro dado que eu uso bastante, que você pega uma série de valor agregado, né, e você vê que o Rio vai se descolando da média nacional ao longo do tempo. Então, você tem esse desafio ali, que eu acho que talvez até por aí que a questão dos incentivos fiscais deveria ter um foco maior.
Porque, ou seja, o problema não está, ao meu ver, no valor propriamente incentivado, mas sim na eficácia da política, que não permitiu essa evolução a contento da estrutura produtiva, né? Ou seja, você não agregou um valor à estrutura produtiva, você não aumentou essa massa de arrecadação tributária, você ficou muito dependente, por essa razão, de algumas receitas temporárias, como os royalties do petróleo, que quando isso desidrata, você põe, como eu gosto de falar, o rei a nu, né? O rei ficou ali, percebeu que aquela roupa bonita, essa aparência de que era um Estado vistoso, na verdade, era um Estado ali que tinha esses desafios não realizados. Mas nos últimos anos, por exemplo, nós tivemos reativação dos estaleiros, tivemos um aumento substantivo da produção e, imagino, do próprio refino de petróleo. Sim. Nós temos essa área de serviços extremamente desenvolvida, que vai do turismo até o cinema. Por que essa dificuldade? Nós, na verdade, tivemos aí um período onde o Rio de Janeiro, inclusive, se destacava em termos de crescimento econômico, especialmente no período aí das gestões do ex-presidente Lula. Então, para o público leigo, fica uma espécie de descompasso. Não há dúvida que há hoje uma crise econômica instalada, inclusive que se revela principalmente num desemprego geral, que envolve não só o desemprego aberto, mas o desemprego, o subemprego, as situações de informalidade muito fortes que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que demonstram essa situação aí, onde a gente opera muito aquém do que nós deveríamos. Agora, em termos de atividades produtivas, até siderurgia nós trouxemos aqui para o Rio de Janeiro, especialmente aqui para o município do Rio de Janeiro, com a polêmica CSA. Então, por que essa dificuldade? Aparentemente, os seus estudos apontam que essa política muito agressiva de concessões fiscais não teria sido um fator fundamental. Não. Esses problemas da debilidade produtiva seriam muito mais aguçados. Entretanto, uma política de incentivo fiscal, em geral, serve justamente para incentivar a produção, você estimular, inclusive, setores do empresariado privado a novos investimentos. Foi feito tudo de maneira errada, Bruno? Não diria que foi feito de maneira errada, Paulo. Pelos dados, até os relatórios que a gente tem, que são poucos, a gente reconhece, sobre os incentivos fiscais, acho que seria o desafio dar mais transparência política até para a gente poder ter um acompanhamento como pesquisador, né, mais claro ali, de uma metodologia melhor. Mas os dados, né, os relatórios que tem ali, mostram que, enfim, que não houve um saldo negativo, no sentido de que a evolução do CMS foi positiva para os setores incentivados. Agora, foi bem aquém do necessário para você garantir um cenário ali sustentado de desenvolvimento. Os setores que você pontuou ali, né, isso está inclusive nos estudos que eu faço, né, muitos desses setores ali já eram, podemos dizer, vantagens históricas do Rio de Janeiro. Na verdade, se você reparar, o Rio de Janeiro ele não desenvolveu nada muito além do que ele já tinha vantagens históricas, né? Então você pega ali, inclusive pontualmente, porque você fala assim, houve investimentos na indústria naval, mas uma série de potencialidades, está nos meus estudos, né? Na cadeia naval, o Rio de Janeiro não conseguiu desenvolver. Então ele ficou muito ali na dependência do que era a demanda direta da Petrobras, mas você não conseguiu articular particularmente as áreas de maior agregação de valor da cadeia naval, né, esse desafio você não realizou. Então ficou muito ali naquilo que, à medida que você cortou a demanda ou reduziu fortemente da Petrobras, aquilo desmonta. Entendo. A gente estava muito dependendo, na verdade, dos investimentos da própria Petrobras. Você não criou vantagens enraizadas, né, duradouras. Né? Como você avalia essa área aí administrativa de planejamento do Estado? Como é possível a gente pensar em olhar o futuro de uma outra maneira, sem termos elementos do presente claros para que a gente avalie qual o melhor caminho a ser tomado? Mas você vai responder isso depois do nosso intervalo. Obrigado. Com a palavra o professor Bruno. Bem, Paulo, eu vou entrar num ponto, mas só para que tem a ver também com a questão dos incentivos.
É importante só falar um dado, porque esse dado do Tribunal de Contas, ele está errado, ele está superestimado. Né? Isso aí eu acho que já alguns especialistas, particularmente em economia do Qual Rio... dado você se refere? O dado de acho que é 83 bilhões, que eles colocam ali como volume cheio, que dá 10 bilhões por ano, né? Dos incentivos. Né? Na verdade, pelas minhas contas, o peso dos incentivos é 2,3 bilhão. 2,3 bilhão, né? Considerando aqui, tirando o CONFAZ, né? Porque os incentivos de CONFAZ a gente não tem como... CONFAZ é o Conselho Fazendário Nacional, que esses são incentivos que todos os estados dão. Então, não é ali que tem o poder de arbítrio, né? Mas, se você comparar isso, esses incentivos, então, propriamente estão na conta do governo do estado, que decidiu ali discricionariamente. E você compara isso, por exemplo, o que a gente perde Lei Candir por ano, por isso que é importante a gente fazer essa questão. Na Lei Candir, a gente perdeu ano passado, segundo o cálculo que foi usado, inclusive, na comissão lá do Senado e da Câmara dos Deputados Federais, 3,8 bilhões. Lei Candir é isenção sobre a das exportações. Mas isso o governo federal não tem que ressarcir as unidades da federação? O problema é que ele está ressarcindo abaixo do que ele deveria. Quanto é que o governo federal deve hoje para o governo do estado, decorrente aí dessa defasagem dos últimos anos, não é? Então, o que ele deve é em torno de 50 a 60 bilhões, que varia de acordo com a estimativa, se você pegar lá desde do início, né? Por que ao invés... Mas ele já, só para esclarecer, o que está sendo colocado na comissão, ele vai, mesmo atualizando, ele está querendo botar um valor bem abaixo disso. Sim, mas 50 a 60 bilhões já de dívida é um valor muito superior, por exemplo, a essa polêmica operação aí de alienação de parte das ações da SEDAI. Sim. Por que entregar a SEDAI e não, ao invés disso, cobrar essa dívida da Lei Candir? Aliás, o ponto é esse, né? Se ano passado a gente perdeu 3,8 bi em algo que nos deve, ele nos deve, o governo federal nos empurrando a contrair uma dívida que, na verdade, não é um valor que a gente vai ter. A gente vai ter uma dívida que a gente vai ter que pagar no futuro acrescida de juros, que é um valor que a gente vai ter de empréstimo bem menor. Então, ali já mostra um desafio ali de disputa federativa, de articulação que a gente tem que ter em caráter nacional, que eu insisto sempre, que é um desafio que a gente tem que ter, inclusive a classe política do Rio tem que ter preocupação com isso, que os problemas do Rio eles não vão ser resolvidos na escala estadual. Eu tenho levantado aqui no programa a necessidade da própria sociedade civil fluminense reagir e partir para uma negociação dura com o governo federal diretamente. Eu mesmo tomei a liberdade aqui, conversando certa ocasião, acho que na semana passada com a doutora Lígia Bahia, que é da UFRJ, uma pesquisadora médica importante, atualmente inclusive na direção da Associação de Docentes da UFRJ, se não teria chegado a hora de termos aí uma união de várias representações da sociedade civil fluminense para uma negociação direta com o senhor Henrique Meirelles, que me parece é o dono do apito aí, desse arroxo fenomenal que está sendo imposto contra, não somente o Estado do Rio de Janeiro, contra a nossa população. Não temos condições de manter uma rede estadual, por exemplo, de saúde, que é bastante complexa, junto com a rede federal, junto com a rede municipal, na situação em que se encontra. Então é necessário que o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, as universidades que possuem hospitais universitários, junto com outros segmentos, como a OAB do Rio de Janeiro, grandes empresas que estão aqui, que assumam a tarefa, já que o Pezão me parece um governante completamente desmoralizado para essa situação. E ganha destaque, evidentemente, a situação das universidades. A UERJ, por exemplo, o professor Bruno é professor de lá, não é? Não está faltando também, além da falência aí dos poderes constituídos, especialmente o executivo estadual, não está faltando um empenho maior da nossa sociedade civil organizada, professor Bruno?
Concordo. Aliás, eu quero falar, esqueci de responder a você no ponto ali da própria escassez de planejamento. E eu acho que é importante a gente falar para os nossos ouvintes, porque isso está muito no debate sendo vendido, esse mito. O Rio de Janeiro ele não tem uma máquina pública ativa inchada. Não tem. Se você comparar, né, a gente tem indicadores ali do tamanho da despesa com o pessoal, proporção da receita corrente líquida, proporção do PIB. Essa máquina ativa do Estado de Janeiro é uma das menores, se não a menor, dependendo do indicador que a gente compara, é o penúltimo ou último lugar entre todas as unidades da federação. Então, em termos de comprometimento de receita corrente líquida isso, com o tamanho pagamento da de máquina. pessoal. Na verdade, é uma coisa que a gente falava reiteradamente, mas no contexto de crise, às vezes parece que perde um pouco o efeito, porque se vende esse mito do excesso de gasto pessoal. Mas, na verdade, o que falta no Rio de Janeiro muito é estruturar o Estado, é ter concurso público, uma série de áreas que estão desestruturadas historicamente, que rebatem nessas questões de planejamento, né? As áreas mais caras ao planejamento, elas estão desestruturadas. Isso abre espaço, e aí que entra a questão da permissividade, do compromisso com alguns lobbies e consultorias privadas, isso, a facilidade com que se contratam. A falta de ter uma equipe com planejamento ali, com acompanhamento, porque você vai comprando em tese o plano da empresa como se ele fosse um plano de planejamento daquele setor. Então esse é um grande desafio que a gente não pode, nesse momento de crise, né, eu defendo bastante esse ponto, de a gente assumir essa ideologia anti-Estado, achando que o problema está no Estado. Então é aí que a gente tem que ter esse cuidado um pouco, quando a gente vai e faz as críticas construtivas à gestão, a gente perceber que o problema não é só de gestão, mas sim desse desafio de visão estratégica, de construir um Estado com um planejamento propriamente que seja indutor do desenvolvimento, e não só facilitador de alguns negócios. Ao contrário do que os liberais divulgam, a rigor a gente precisaria de um fortalecimento do Estado, não só em termos quantitativos. Eu lembro que o número hoje de profissionais na área de saúde ou na área da educação, porque na área da educação não são somente professores, sim, são fisioterapeutas, inspetores, merendeiras, assim como na área de saúde, não são somente médicos, são enfermeiros, dentistas, fisioterapeutas, sim, e os demais profissionais da área de saúde. Então, não só um aumento quantitativo, mas principalmente um aumento qualitativo, com fortalecimento daquelas áreas que possam ajudar no planejamento estratégico do Estado, de melhorar a situação para o futuro. Vê o caso do CEPERJ, né? Que aqui, inclusive, do lado aqui é da Bandeirante, né? O CEPERJ foi uma área que foi desidratada. E lá na primeira rodada dos projetos, na LERJ, em novembro, ele queria extinguir o CEPERJ. O CEPERJ, se for estruturado, se for fortalecido, é a área de estatística e produção de dados, e poderia permitir esses relatórios de acompanhamento econômico. Em outros estados da federação, essa área ainda está fortalecida. Aliás, só para dar um exemplo de como isso é importante, a Fundação do Pará, que se chama FAPESPA, foi que produziu um relatório sobre Lei Candir, que é a metodologia que foi usada nacionalmente para as disputas. O Rio de Janeiro, nessas questões de Lei Candir, ele não apresentou um relatório, um dado para defender seus interesses. Sendo que pelo próprio relatório da FAPESP se coloca que ele era o segundo estado mais lesado por essas desatualizações do cálculo. Então essa falta, essa carência de um estado com visão estratégica e essa máquina então organizada para produzir essa massa crítica, inclusive nos vilipendia, né? Nos deixa à mercê desses interesses ali que a gente acachapantemente, de cima para baixo ali, né, nessa estrutura ali que você colocou do Meirelles, nos impõe. Eu acho que há um desafio ali, que eu falo isso em particular, porque às vezes a Federação de Indústria do Rio de Janeiro fica querendo desviar um pouco a questão da crise do Rio para um excesso de despesas, inclusive de previdência, quando na verdade o problema está em como a gente garantir que essa estrutura econômica do Rio de Janeiro, ela gera ali um resultado do ponto de vista de reflexo na sua estrutura tributária. E não é
concordo, você fazendo uma política indiscriminada de aumento de alíquotas, de impostos, enfim, né, como às vezes eles gostam sempre de se defender. Mas no sentido mesmo de se induzir o desenvolvimento para que se aumente a massa de arrecadação tributária. Né? É claro que tem alguns setores ali que, inclusive agora, está passando alguns aumentos de alíquota. Mas eu acho que o grande desafio não é simplesmente você aumentar ou não uma alíquota ou outra, para ter isonomia, né, tributária com outros estados e tudo mais. Mas sim como você ter um Estado planejador, indutor, que gere que inclusive direcione essas federações a pensar mais economia, a pensar mais cadeias produtivas, quais são os desafios estratégicos para o Brasil e para o Rio de Janeiro associado a isso, e não simplesmente achar que o problema está no Estado e que eles não querem pagar o pato aumentando imposto. Inclusive, nós da esquerda, historicamente, sempre tivemos muita, talvez, resistência em centrar ou atribuir os problemas meramente às questões de gestão, de corrupção, etc. Só que essas questões adquiriram uma tal dimensão nos últimos tempos que muita gente tem levantado esse problema. O professor Reinaldo Gonçalves, por exemplo, que foi durante muitos anos nosso comentarista aqui no Faixa Livre, ele agora já há quase 2 anos se afastou, está pensando já em se aposentar, etc. Mas eu mantenho muita conversa com ele e ele pondera que realmente se o dilema estrutural, pelo menos aí nessa fase mais avançada aí do neoliberalismo no Brasil, sem sombra de dúvida, foram a dominação financeira, os juros altos, e ele pondera que hoje não dá para fazer nenhum tipo de análise sem agregar as deformações do patrimonialismo, da má gestão e da corrupção, porque adquiriram conotações sistêmicas. O Marcos bate também nessa tecla. Como é que você vê, como é que você responderia aqui ao Marcos, particularmente? Bem, aí é a hora que eu serei polêmico, né? Porque, ao meu ver, o problema do Rio de Janeiro não está centralmente na corrupção. Aliás, não está na corrupção, não está na suposta farra dos incentivos fiscais, não está no excesso de gasto, como os liberais vão dizer, na Previdência, e não vai estar também centralmente na Lava Jato. Porque, se você reparar, cada um vai puxar a sardinha para um tema que lhe é caro. Quando eu falo isso, não é que nem todas essas variáveis, elas não têm que ser contempladas na análise. Mas, ou seja, eu insisto, há um problema no Rio de Janeiro e isso é fundamental ali de determinantes econômicos. A gente tem que melhorar, tem que aprofundar a reflexão sobre a economia fluminense. É um debate que quase nunca foi feito, porque sempre o Rio de Janeiro ele foi tratado com essas falsas euforias de mercado. Então era ciclo de investimentos, era grandes eventos, para frente Rio, bilhete premiado, agora o Rio voltou a estar no centro do mundo, esse tipo de coisa a gente nunca acompanhou os dados. Né? Quando eu escrevi lá a minha tese, que eu já apontava, por exemplo, essa questão da estrutura produtiva louca, eu fui visto como pessimista. Fui visto como uma pessoa que estava indo contra o que estava todo mundo achando que era o Rio de Janeiro entrando num ciclo de desenvolvimento fortíssimo. Então, ou seja, a gente tem que ter esse acompanhamento e ver os determinantes econômicos e, particularmente, associado a isso, essa debilidade da máquina pública e, particularmente na questão do patrimonialismo, é importante mencionar e fazer essa correção, né, para os nossos ouvintes, que o patrimonialismo não é simplesmente uma questão de Estado. Né? Provavelmente em outros momentos as pessoas falam, porque às vezes dá uma noção de que a questão do patrimonialismo é simplesmente um excesso de Estado, um excesso de participação do Estado na economia. E o patrimonialismo, na verdade, é um padrão de acumulação. Né? Ou seja, é um padrão ali de desenvolvimento onde, em vez de você estar conseguindo articular e induzir o desenvolvimento produtivo, você está gerando uma possibilidade de valorização de riqueza sem você ter lastro nenhum com a geração de renda e emprego. Então, ou seja, o grande desafio para superar o patrimonialismo não é simplesmente uma questão de gestão e correção ali de práticas não éticas do Estado, mas sim você conseguir impor um projeto, um planejamento de Estado para o desenvolvimento produtivo desse país. Essa agenda de desenvolver produtivamente o país tem que ganhar corações e mente, e não simplesmente ela ficar horrorizada, escandalizada com algumas práticas espúrias ali
que alguns dos políticos, evidentemente, exercem e são criminalizados por isso. Mas, Bruno, a privatização do Estado, Sim, porque eu gosto de isso traduzir é um o patrimonialismo, isso. principalmente no seu sintoma mais grave, que é a privatização do Estado. A privatização do Estado não impede que esse Estado venha, por exemplo, como você se preocupa, em ter capacidade de planejar. A privatização do Estado não impede, na verdade, que o Estado seja popular? É que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala privatização do Estado. Porque, por exemplo, os liberais vão considerar a privatização do Estado, por exemplo, você ter um BNDES. Vão chamar isso de bolsa empresário. Não, mas isso é demagogia. Sim, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente tem que saber fazer essa demarcação do que é privatização do Estado. Como você falou, e é por isso que eu estou tentando forçar esse esclarecimento aqui, para ficar bem transparente a divergência que a gente tem com esse tipo de visão, que acha que o Estado tem um papel na economia, é um Estado ali, não se focar apenas em educação, saúde, fazer aquela parte que eles aceitam que é o papel de Estado, mas propriamente você tem um Estado com capacidade de coordenar decisões econômicas. Então, ou seja, nesse ponto, inclusive, e aí eu finalizo aqui para ter os desdobramentos da mesa, você tem que questionar, e aí, um ponto que você falou antes, a agiotagem que o governo federal está fazendo com o Rio de Janeiro. Até que ponto que isso não é uma prática patrimonialista? Não há dúvida. Talvez dos sintomas mais graves seja essa apropriação do instrumento da dívida pública por alguns segmentos do mercado financeiro. Eu queria pontuar um negócio aqui. A primeira coisa, né, quando a gente falou ali de Ministério Público, né, eu acho que é importante, porque se fala às vezes, a gente não pode questionar o Ministério Público, ele está cumprindo uma missão e tudo mais, mas me causou muita espécie quando teve a questão ali dos parlamentares da Alerj, que teve aquela coisa de colocar para ser votado ou não, se eles iam ser presos ou não, e, enfim, foi uma votação extremamente complicada, né? E eles pediram anulação daquela votação, alegando que as galerias não tinham sido abertas. O que eu queria ressaltar é que todo o processo de votação do pacote de maldades, né, ou seja, desse ajuste que o governo quer colocar, foi feito com galerias fechadas. Em nenhum momento se anulou alguma dessas ações com o mesmo argumento. Então eu acho que assim, é esse cuidado que a gente tem que ter, porque quando interessa para uma lógica punitiva, e aí a gente não pode, tem um risco sério de uma ditadura do judiciário, de você negar a política, de você colocar que a classe política, ela de uma maneira, ela não tem que ter o protagonismo que ela deveria ter. E tem, particularmente, o que me causa ali bastante preocupação, um viés ali de um ponto de vista ideológico-econômico. Porque quando é para medidas de austeridade, você não tem tanto perplexidade, indignação, quando é para condenar a classe política. Pelo menos nesse exemplo, para mim ficou bastante claro isso. E eu queria completar, aí mudando um pouco a pauta, mas porque foi uma questão colocada na mesa que eu não consegui desenvolver, né? Colocar a questão por que a sociedade organizada não participa mais, esse tipo de coisa. Acabou que a mesa aqui, a gente cambiou muito para essa questão da corrupção, e eu acho que talvez esse é um grande problema, né? É uma mesa sobre Rio de Janeiro, né? Uma mesa sobre corrupção. E aí muitos ouvintes podem falar, não, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu acho que o grande desafio aqui no Rio de Janeiro é a gente, primeiro, ter clareza que grande parte do que está acontecendo no Rio de Janeiro não é uma crise do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está, na opinião pública nacional, sendo colocado como contra-exemplo para todo um processo de reformismo conservador. Né? Reiteradamente, esses analistas conservadores ficam votando. É necessárias reformas para o Brasil não virar o Rio de Janeiro. Então a gente tem que ter clareza de que o Rio de Janeiro está sofrendo esse processo de ser colocado ali numa vitrine, podemos dizer, como contra-exemplo, para que seja ali, então, sacrificado em nome dessas grandes reformas. E, em particular, o que ele está vivendo é o desdobramento já de um tipo de reforma, que eu chamo de reforma federativa. Essa lei
que, lembrando, foi uma lei aprovada no Congresso Nacional, então é uma lei que faz parte desse ciclo de reformas, que é a lei do regime de recuperação fiscal. Essa lei, em nenhuma das grandes manifestações, por isso eu quero chegar nisso, a gente fez grandes manifestações contra a reforma da Previdência, está politizando e com bastante força na questão da reforma previdenciária, mas em nenhum momento essa lei do regime de recuperação fiscal foi tratada como fazendo parte desse conjunto de reformismo conservador. Ou seja, as grandes manifestações não associaram o que está acontecendo no Rio de Janeiro a esse processo nacional. Professor Bruno, e a UERJ? Quais as perspectivas para 2018? A situação tenderá a melhorar? E aí eu aproveito e coloco, não é só a UERJ, são as demais universidades estaduais, a UESO e a Universidade Norte Fluminense. A perspectiva para a UERJ, sendo bastante objetivo, é a gente aprovar os duodécimos. Né? Lembrando que hoje a gente vai ter... O que é os duodécimos? Tá, ou o que são os duodécimos? É verdade, o povo mais amplo, às vezes, traduzindo aqui para os nossos ouvintes. O duodécimo é o seguinte, né? O problema da UERJ não é propriamente de evolução orçamentária, ou seja, de os recursos que são ali definidos para a UERJ. Né? A nossa evolução orçamentária até que está relativamente, enfim, dentro do contento. O problema da UERJ é a execução desse orçamento. Ou seja, o governo do Estado do Rio manda para a LERJ uma proposta de lei orçamentária, é aprovado ali, há uma expectativa de que a gente vai fazer, enquanto UERJ, uma gestão a partir daquele valor anual, só que na hora de você fazer os repasses para a UERJ, esse repasse não acontece. Você vai se avolumando o resto a pagar, vai ficando meses a UERJ sem receber R$1, e isso vai prejudicando a gestão da UERJ. É curioso isso, porque às vezes, né, gostam de fazer um certo visão moralista de que, enfim, as universidades elas não conseguem, enfim, ter uma boa gestão, esse tipo de coisa, ser eficiente, e por isso tem que buscar recursos na iniciativa privada. Mas, na verdade, a essência do problema é a falta de você garantir para as universidades aquilo que foi definido em lei. Então, o que a gente está defendendo aqui é que se respeite a lei orçamentária. O que a gente viveu nos últimos anos, em particular esse ano, é que o governo, né, o Poder Executivo, tirou a UERJ e as outras universidades do orçamento público. Passava a querer pagar a UERJ, né, tapar esse incêndio ali, né, ou seja, os problemas que se agravavam, com receitas extraordinárias. Então ele colocava assim, eu só pago o salário, eu só pago bolsa, se acontecer um empréstimo. Ou seja, isso é um descalabro no sentido que você aprovou recursos em lei orçamentária. Então, ou seja, ou você errou então no planejamento, ou você está querendo então criar um orçamento fictício, que na verdade você não quer assumir que você está desfinanciando explicitamente a universidade, quando na verdade você de mentirinha ali coloca na lei orçamentária que você vai garantir aqueles recursos todos para a universidade. Então o duodécimo é um instrumento impositivo de fazer o Estado do Rio de Janeiro cumprir o orçamento. Cumprir o que ele, em tese, com transparência, colocou para a LERJ. Que era esse que seria o orçamento para suas universidades. Então, ou seja, o duodécimo, ele pega esse orçamento cheio, que é definido na LOA, e divide por 12. Então, ou seja, a cada mês, 1/12 seria repassado para as universidades. Então, hoje, na LERJ, vai ter o primeiro turno, né, são 2 turnos, né, porque é uma mudança na Constituição, vai ser hoje, quinta-feira. Convido a todos que estiverem mobilizados por uma educação pública e gratuita, de ensino superior de qualidade, a defender isso, a dar capilaridade, ou seja, divulgar esse pleito nosso, que a gente está lutando lá para enfrentar isso que eu considero uma injustiça histórica. Por quê? Porque isso estava na Constituição estadual, originalmente. Então, ou seja, é uma defesa de um pleito histórico que agora a LERJ pode fazer justiça e garantir o que a gente chama da autonomia financeira das universidades. Eu defendo sempre que as universidades elas são um ativo econômico, elas têm que ser tratadas assim. Ou seja, a gente discutiu aqui desde o início da nossa pauta aqui como você recuperar a economia do Rio de Janeiro. Se você está
enfraquecendo as universidades, você está justamente sacrificando uma das principais alavancas de recuperação econômica do Rio de Janeiro. Não à toa que ela é vista como um instrumento de ciência e tecnologia. Ela não é só uma prestadora de serviços de educação. Ou seja, ela gera, então, essa possibilidade da economia do Rio virar essa página, com inovação, com conhecimento, com produção de atividades ali que podem garantir essa recuperação sustentável.